que é muito caro para mim, né? E nessa legislatura, estive à frente da presidência da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo. E no último sábado, 20 de novembro, eu participei, representando essa casa, da inauguração das novas instalações da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, da CAF. E aqui eu quero deixar o meu abraço, né, ao Leonard Seifel e ao Marcos Reguelin, que compõem a direção dessa tão importante cooperativa. A CAF, né, essa nova estrutura ampliada, ela está localizada lá no loteamento Vale dos Pinhais, no bairro Diamantino. E é importante destacar que essa cooperativa de agricultores e agroindústrias familiares, ela tem uma enorme importância na nossa cidade, né, por ser formada por mais de 300 cooperados, de pequenos agricultores, né, de produtores de hortaliças, de frutas e agroindustrializados. Essa cooperativa, ela deu um passo importante para levar alimentos saudáveis e de qualidade, principalmente à alimentação escolar, também aos programas sociais e aos hospitais, né? Estabelecendo aí um trabalho de fortalecer a agricultura familiar. Lembrando que a história da cooperativa, da CAF, ela começa em 2009, em razão da Lei Federal 11.947, que institui a obrigatoriedade de pelo menos 30% da alimentação das escolas públicas fornecidas pela agricultura familiar. E lá em 2009, 30 produtores da cidade deram início à atividade, né? Então, já em 2010, passou a operar como cooperativa. E hoje ela é extremamente pujante, com mais de 300 cooperados. E como eu citei um exemplo aqui, apresentado pelo diretor Marcos, numa das reuniões públicas da Comissão de Agricultura, alguns produtos na nossa cidade, eles faltam, né? Ou seja, o município acaba tendo que comprar via licitação, já que a agricultura familiar não dá conta, e não dá conta muitas vezes por falta de incentivo. Então, eu quero destacar aqui a importância da cooperativa, da agricultura familiar, de quem produz e constrói a pujança da nossa cidade. Se me permite, a gente vai passar um vídeo rapidinho aqui da CAF, é um vídeo institucional, para a gente ter uma ideia desse trabalho. Por favor. É um orgulho para a gente, né? É uma coisa que a gente criou, não é uma coisa que os outros impuseram, né? Com certeza, muito orgulho do que a gente produz, e saber que vai para as crianças das escolas é muito satisfatório. Assim como um pomar bem cultivado, a associação prosperou. Em 2010, passou a operar como cooperativa. Do porão de uma casa, hoje a CAF está localizada em um prédio de 1.400 metros quadrados. Sim, isso representa realmente um marco, é um sonho, é uma necessidade. Esse é o nosso objetivo, trabalhando com rastreabilidade, trabalhando com a origem do produto, sabendo o que estamos levando para as mesas dos nossos alunos, dos pacientes nos hospitais, para que isso sejam produtos realmente de qualidade. Cada agricultor, cada associado, cada colaborador é uma peça, né, desse patamar aonde nós hoje chegamos. 28 colaboradores trabalham na organização, classificação e embalagem dos produtos. A CAF também é sede para as reuniões organizadas periodicamente com os associados. A cooperativa ainda conta com 4 caminhões, sendo 3 deles de câmara fria. As mais de 100 toneladas de hortifruti produzidas por mês pelos agricultores familiares são destinadas aos estudantes das 205 escolas da rede estadual e municipal de Caxias do Sul e região. Aqui na Escola Estadual Ismael Chaves Barcelos, os produtos complementam a merenda de 445 alunos.
E a gente recebe semanalmente, manda o cardápio, manda a lista do que a gente precisa, coloca, só que esse cardápio tem que ser fixo. Tomate, repolho, couve-flor, de tudo. É uma feira completa. Bem fresquinho, muito cheiroso. É boa. É boa. Tem umas ali que tu pega ali, é doce que tá louco. A cooperativa também opera em São Paulo e no Paraná. Um dos pomares de maçã que abastecem essas regiões é o do seu Ari, sócio da cooperativa há 5 anos. Tem que ter, porque senão amanhã ou depois não vai ter para quem vender mercadoria. Se não tivesse essas cooperativas para ajudar nós, acho que não vai dar. Não sei o que vai ser da gurizada se não tem cooperativa, agroindústria, não tem para quem vender. Era só para dar o vídeo institucional da CAF ficou super bonito, né? Dá um panorama legal e amplo da produção agrícola da nossa cidade, mas aqui eu fico refletindo, né? Eu fico refletindo sobre... parte no momento oportuno. Bacana. Em seguida, vereador e presidente Velocino, lhe concedo. Nós temos uma cooperativa que hoje dá conta, supre a demanda, né, da merenda escolar, grande parte das escolas municipais em Caxias do Sul e estaduais. Mas aí eu vejo os colegas aqui da Comissão de Agricultura e os nossos, especialmente os 3 colegas que estão no interior, né? O nosso presidente vereador Velocino, o vereador Sandro Fantinel e o vereador Ricardo Daneluz. E ao mesmo tempo que a gente tem uma cooperativa com um modelo que permite, né, esses agricultores venderem os seus produtos de uma forma adequada, né, respeitosa, discutindo os valores, o recebimento, enfim, ao mesmo tempo a gente vê uma situação econômica tão problemática no Brasil. E eu trouxe alguns dados, isso a gente já discutiu, que é, por exemplo, a alta no preço dos insumos. Eu quero trazer 3 dados só, para a gente refletir. Por exemplo, a ureia. A ureia subiu 70%. Quando a gente fala apenas no preço dos adubos. A ureia, 70%. O fosfato monamônico, 74%. E o cloreto de potássio, 152%. 152%. Isso é importante que os colegas vereadores e quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, para a gente perceber que esses agricultores, e especialmente a agricultura familiar, porque quando a gente fala de agricultura no Brasil, a gente precisa diferenciar quem produz em latifúndio, né, ou quem está em outras cadeias com a agricultura familiar, que é a base da produção agrícola na nossa cidade. Isso é uma parte. E que serão os principais prejudicados, né, com a situação econômica, quando o seu produto não vai conseguir alcançar a subida do preço dos insumos. Lá na CAF, por exemplo, o Leonardo trazia um dado que os produtos hoje que saem da colônia, dos nossos diferentes distritos, especialmente os hortifruti, eles precisariam ter um reajuste praticamente de 100%. 100%. E aí vocês imaginem, aumentar 100% lá para o consumidor, que já vive uma situação complicada. Mas daí quem está perdendo e se prejudicando cada vez mais é o colono, que fica numa situação praticamente de miséria. Então, é uma reflexão importante, ao mesmo tempo que a gente tem a cooperativa crescendo, né, mais pessoas cooperando, espraiando, né, o mercado, mas a gente, enquanto município, né, nós precisamos pensar em ações daquelas que nos cabem. Eu vou pedir já antecipar para o nosso presidente D'Ambros, no momento, uma declaração de líder para conceder os apartes. No momento oportuno, quando necessário, uma declaração de líder. Uma declaração de líder, segue na tribuna, vereador Lucas. Vereador Velocino, sua parte. Vereador Lucas, eu conheço o Regilim há praticamente mais de 30 anos. Parabenizo até pela boa condução do trabalho da CAF. Aguerridos agricultores que fornecem produtos de qualidade. Lá eu estive lá no início deste ano, lá ele me apresentou as novas instalações, na qual a gente está lutando também por redutor de velocidade lá, porque eles fazem barbaridades lá, enfim, porque ali se trabalha 24 horas, fim de semana e tudo.
Então, lá é reconhecido e tem qualidade lá dentro, como já foi falado ali nos colégios. Mas a minha preocupação, sim, eu inclusive comentei hoje pela manhã, o cidadão não conseguiu me dar uma resposta como, de novo, do que será do futuro da nossa agricultura, principalmente nos pequenos, colegas vereadores. Como o senhor já falou, ontem era 42 anos da nossa feira, ontem ela estava aniversário, no qual sábado vai ter ali na Maesa, enfim, um pequeno protocolo de reconhecimento. No ponto de safra, vereador, colega, o que é R$2, hoje teria que ser no mínimo 4. Os próprios agricultores têm a preocupação, vereador Sandro, Ricardo, que se passasse a R$4, o poder aquisitivo da população, que infelizmente não tem, a classe mais pobre, não vai poder consumir mais. Mas veja bem, daí eu te pergunto, até quando esses agricultores vão aguentar? De novo, eu canso de dizer na outra legislatura, meus vizinhos na colônia e tudo mais, os grandes estão se mantendo lá numa outra ponta, como tu já falou, são separados. Mas os pequenos, nem sequer que compraram lá seus caminhões novos, mais alimentos, estão conseguindo colocar uma carroceria nova nos caminhões. Reparem, vão no Ceasa. 80% dos agricultores não conseguem mais colocar uma carroceria. Por quê? Porque estão trabalhando para sobreviver. Ontem a minha mulher comprou cebola R$1,90. Muito bom para o consumidor. Só que quando, em 95, eu cheguei a vender cebola 80 centavos, o adubo era R$20. O óleo diesel, olha o que aconteceu com o óleo diesel esse ano. Tratores que precisam para produzir. Aí eu pergunto, até quanto esses nossos agricultores vão conseguir? O momento talvez é bom porque na indústria está praticamente desemprego. Mas na minha região dá para contar com os dedos das mãos os sucessores rurais. E ali na frente, quando se fala que precisa dobrar a produção em 2050, pode ter certeza que aqui vai ser muito negativo, porque não vamos nem falar das condições climáticas. Tudo leva a isso e não se vê uma ação de governos maiores propondo, enfim, antigamente tinha o governo do estado, tinha auxílio, abria açudes. Hoje é praticamente, tem que se ajoelhar para poder abrir um açude para depositar água. Então, precisa muito mais dos entes em todos eles, município, estado e país, porque me parece que nem para o estoque regulador o país não se preocupou. Então, aí é o que estamos vendo o resultado. Então, a minha preocupação muito grande, o que vai acontecer com nós pequenos aqui na frente. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Velocino. Vereador Sandro. Obrigado, vereador Lucas. Parabéns aí pela sua apresentação, pela pauta aí. O debate é muito importante. Tem coisas que nós temos que lutar para que mude, que, por exemplo, hoje, qual é o maior problema? É que 98% de todos os insumos são importados. E nós tendo, nesse momento aqui, uma balança econômica com dólar a essa altura, é lógico que o custo é um absurdo. Temos que começar a imaginar e trabalhar em cima para que esses insumos sejam produzidos no Brasil. Para que tenha um incentivo, inclusive do governo federal, para que haja um movimento por parte do governo federal, para que os insumos sejam produzidos aqui. E aí queria só dizer o seguinte, que, como foi falado aqui no início da sessão, a respeito dos defensivos agrícolas enfim, fertilizantes e tudo mais, porque está envenenando, porque isso, porque aquilo e aquele outro. Hoje, o fertilizante para o agricultor é a mesma coisa que a vacina para o coronavírus. Defendem a vacina e são contra o defensivo. O produtor hoje não tem como produzir mais o alimento se não tiver o defensivo agrícola. Não tem mais como. Não existe milagre. Não é porque ele quer usar, é que se ele não usa, não produz. Esse é o grande problema. Então, nós não podemos ficar batendo, tem que ter um controle, mas precisa, senão não tem produção. Então, o pequeno agricultor, como o colega Velocino falou, que já está prejudicado, que já trabalha para sobreviver, se ele não usar o defensivo, ele não produz mais nada. Aí vai morrer de fome.
Então é muito complicado. Eu queria só parabenizar o trabalho do senhor aí também na Comissão da Agricultura, né? E estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Sandro. Vereador Ricardo. Vereador Lucas, gostaria de parabenizar a sua apresentação, bem como parabenizar a CAF, uma cooperativa importante para o nosso agricultor familiar, em nome do Regelim e em nome de todos os agricultores que fazem a diferença, então, para colocar o alimento aí na mesa, principalmente no caso deles, das escolas e outras instituições, né? Então, muito importante esse trabalho. E justamente o senhor coloca um ponto essencial, que é a questão do custo de produção que nós temos nos dias de hoje, né? Se for ver o valor do ano passado para esse, e isso normalmente sempre houve um aumento muito maior do que o valor do produto, como a questão dos tratores, dos insumos, dos defensivos, dos adubos, e aí por diante que todos eles têm a referência do valor do dólar quando vai se comprar, né? Então praticamente todos esses produtos dobraram, triplicaram, quadruplicaram o valor, e quando você vai ao mercado o valor não aumentou tanto assim, né? Então nosso agricultor passa por tantas dificuldades, e além dessa também as partes mais governamentais, né, como a questão de licenças, questões trabalhistas, que tornam o trabalho do agricultor cada vez mais difícil, né? E a gente vê um monte de gente criticando e colocando o agricultor como vilão, onde na verdade são verdadeiros heróis aí que trabalham dia e noite para alimentar as pessoas e para ter essa pujança que temos no Brasil no agronegócio. Então é motivo de muito orgulho para nós que conhecemos o trabalho dessas pessoas, e nós estaremos sempre defendendo a estes que são verdadeiros guerreiros. Parabéns, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Ricardo. Alguns dados, né, porque eu acho que eles elucidam essa realidade. Por exemplo, um dado do IBGE de 2013, e discutimos isso longamente na Comissão de Agricultura, que são a falta de dados que permitam a criação de políticas públicas. E, de fato, avançamos pouco. Quando eu falo enquanto cidade, enquanto poder público, nós avançamos, nós vamos encerrar o 2020 como uma das principais pautas da comissão era de que nós construíssemos uma ideia, né, de um censo, de um levantamento, e isso, mais uma vez, não aconteceu. Mas um dado do IBGE, do Censo Agrícola, 35% dos domicílios rurais no Rio Grande do Sul vivem em segurança alimentar. Ou seja, o colono que produz o alimento ou que trabalha na produção vive praticamente passando fome. 35%. Realidade do Rio Grande do Sul. Ainda do nosso estado, 66% com até meio salário mínimo per capita. Então essas são as condições que a gente tem, né, de quem está, dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Foi abordado aqui o tema da questão dos agrotóxicos ou dos defensivos agrícolas. Acho que esse é um tema fundamental, é um tema para a cidade discutir, e nós precisamos avançar. Eu, nesse ano, à frente da Comissão de Agricultura, conversei com muitos produtores que produzem produtos, né, agroecológicos, livres de defensivos, e muitos que querem produzir dessa forma. Mas o grande fator que dificulta é exatamente o custo, as condições, o apoio técnico. Então, a gente precisa criar uma política pública que incentive o produtor que está no tradicional e que possa migrar para esse tipo de produção. Eu sei que em vários lugares da cidade a gente já avançou, mas há de se avançar e de ter política pública para muito mais. Eu não sei se vou ter grande expediente ainda até o nosso final do ano legislativo, porque sei que tem muitas pautas, mas eu quero de público aqui dizer que o tema da agricultura, e está à frente da comissão, está discutindo com os colegas, foi de grande responsabilidade e foi muito feliz para mim. Eu espero que nessa legislatura siga os próximos colegas vereadores na Comissão de Agricultura à frente, deem continuidade, sigam comprometidos
porque não adianta a gente dizer só que Caxias tem vocação agrícola. A gente precisa de política pública, de fiscalização e engajamento de todas e todos. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Declaração de líder da bancada do PSCB. Em declaração